O milionário fica impactado ao ouvir o que a mendiga negra diz ao alimentar sua filha perdida. O vento quente de São Paulo carregava no ar a poeira fina do asfalto, que grudava na pele de quem passava apressado pelas ruas cinzentas. Era uma manhã pesada, sem promessa de sol. Henrique Almeida, o homem que o mundo chamava de milionário, caminhava de cabeça baixa, afundado em pensamentos que cortavam sua alma como lâminas invisíveis. A culpa parecia um manto grosso, sufocante, que ele vestia desde que Clara, sua esposa, desapareceu naquela noite de tempestade. Ele entrou num café elegante, daqueles com paredes de vidro e cheiro de café caro, buscando um refúgio silencioso. Mas foi ali que, por um fio, ele viu algo que mudou o ritmo acelerado de seu coração. Na calçada, encostado na vitrine, estava Davi, um menino de rua, sujo, com olhos que carregavam o peso de quem já viu demais. Era complicado encarar a realidade cruel daquele garoto, mas o que chamou a atenção de Henrique foi o que ele fez em seguida. Davi tirou do bolso um pedaço de pão velho, misturado com migalhas e restos que conseguiu roubar pela manhã, e calmamente dividiu cada pedaço com quem parecia sua única família. Uma menininha tão pequena, tão frágil, que Henrique quase jurou ter visto Clara e sua filha Isabela naquela criança. O jeito que Davi olhava para ela, com uma ternura inconcebível num mundo que teima em devorar os pobres, tinha um brilho raro. Era como se naquele gesto de dividir a fome houvesse uma força que resistia à injustiça. Henrique não conseguia desviar o olhar. O coração apertou, a garganta secou. Ela está aí. Tão perto e eu nem sabia, pensou. A dor martelando nossa pele como o barulho insuportável da cidade ao redor. Todos pareciam alheios, mas para ele o mundo girava só naquele instante, naquela cena. De repente, uma confusão. Davi, sem querer, tropeçou em um policial que passava, e o pequeno quase foi preso. O olhar de Henrique cortou o ar. De repente ele avançou, sem pensar, impulsivo. Interveio, pediu para que soltassem o garoto. E naquele instante, a conexão entre eles não era só de sangue, mas de uma urgência quase desesperada para segurar firme aquilo que a vida teima em arrancar. Levado para a mansão de Henrique, aquele menino, carregado de sombras e cicatrizes, entrou num mundo estranho, brilhante demais para quem só conhecia ruas e becos. E quando pensou que poderia haver sossego, as cartas começaram a chegar. Cartas manuscritas cheias de perguntas que pareciam sussurrar no vento, como se Clara mesma falasse através delas, provocando Henrique a desvendar segredos enterrados. Enquanto isso, Davi enfrentava tudo o que nunca imaginou: escola, olhares desconfiados, a solidão entre tanta gente. Era um estranho tentando se encaixar num quebra-cabeça que não entendia. Mas algo maior o aguardava. Juntos, Henrique e Davi mergulharam na transformação da Casa Clara, um abrigo que antes era um sonho de Clara e agora começava a pulsar com vida e esperança. O símbolo ganhou força, mas o passado insistia em bater a porta com segredos que ameaçavam desmontar tudo. Quando a noite caiu e o silêncio tomou conta da mansão, Davi olhou pela janela. Lá embaixo, crianças brincavam no jardim, rindo e gritando, mas ele sentia uma distância inexplicável, por mais que tentasse. Ainda era um estranho. O passado grudado na pele, as inseguranças pesando nos ombros, e a pergunta que não queria calar: ele vai conseguir se encaixar? Ou sempre será preso à estrada que o trouxe até ali? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Davi olhou pela janela, a inquietude marchando em seu peito. As risadas e brincadeiras das crianças lá fora pareciam manter uma distância imensurável. Ele queria se sentir parte daquele mundo novo. Mas a verdade é que se sentia um intruso. Na mente dele, uma tempestade de perguntas e medos. Eu pertenço aqui? Será que conseguirão me aceitar? Era um peso que ele carregava, um eco da vida nas ruas que ainda gritava alto em seus ouvidos. Enquanto isso, Henrique folheava as cartas que chegavam, cada uma lhe trazendo ecos do passado. Mas tudo mudou no momento em que a campainha da mansão tocou de forma insistente. Um sentimento de desconforto subiu pela espinha. Ele sabia que não esperava visitas. Ao abrir a porta, o que viu fez seu coração parar por um segundo. Era uma mulher, de aparência familiar, com olhos que pareciam conter um universo de dor. E no momento em que ela o encarou, Henrique perdeu a capacidade de pensamento. Clara! Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Mas a mulher não era Clara. Era alguém de quem ele havia se esquecido, uma figura sombria de seu passado. Era Raquel, uma amiga antiga e muito envolvida com a vida de Clara antes de seu desaparecimento. Davi! Raquel disse, sua voz carregada de emoção. Eu preciso falar com você. Ele estava na sala, a poucos passos da porta, e ao ouvir seu nome, congelou. A expressão dele transbordava confusão. Davi nunca a tinha visto antes, mas algo em seu olhar, a urgência, o medo, fez seu instinto gritar. Ele sentiu que a vida que começava a construir estava prestes a desmoronar. Raquel entrou apressadamente, seus olhos escanando a sala como se buscassem um lugar seguro. Clara não está morta, disse ela, as palavras cortando o ar como um soco. Aquilo era um golpe. Henrique mal teve tempo para processar a afirmação. Ela está viva, mas em perigo. Eu sei onde ela está. O silêncio que surgiu virou um abismo. O passado que ele pensava ter enterrado voltou à superfície como um monstro esquecido. Davi trocou olhares com Henrique. Sentiu a tensão pairar no ar. Uma tempestade prestes a estourar. Sempre se sentira ligado à história de Clara, mesmo sem saber porquê. E agora, cada centelha de esperança que havia conseguido acender em seu novo lar parecia ameaçada. Você não entendeu, Raquel continuou, seu tom agora quase desespero. Ela precisa de ajuda, mas tem pessoas que sabem que ela está viva. Pessoas que não hesitarão em fazer qualquer coisa para mantê-la escondida. O ar parecia mais pesado. Davi estava em uma montanha russa emocional, enquanto Henrique lutava contra uma tempestade de culpa e raiva. Davi, você precisa entender que há mais em jogo aqui do que você imagina, disse Henrique, o tom de voz grave. Se Clara está viva, isso muda tudo. O conflito interno de Davi crescia, o desejo de pertença se embaraçando com a realidade cruel que sua vida já havia construído. Ele olhou para Raquel, depois para Henrique, o coração acelerado. Quem são essas pessoas? Davi perguntou, tentando manter a voz firme. Raquel hesitou. O tempo pareceu parar. Uma organização. Eles lidam com o submundo. Se você souber onde Clara está, eles não hesitarão.
Henrique se aproximou, uma nova resolução começando a brilhar em seus olhos. Nós temos que encontrá-la. Ele disse, já decidido. E se essa verdade significar que o que temos pode desmoronar, que venham os desafios, eu não vou perder Clara de novo. No entanto, a incerteza e o medo se agravaram como um borrão ameaçador. O passado que estava prestes a ser revelado poderia acabar com tudo. Davi sentiu o nó na garganta apertar, olhando para o homem que um dia viu como seu salvador. E em meio à confusão, um pensamento cortou sua mente com frieza. Ele realmente conhecia Henrique? Que segredos estavam escondidos nas sombras daquela mansão, agora iluminada pela esperança? E enquanto as revelações começavam a fluir, a certeza de que nada seria como antes martelava em seus corações. A busca por Clara transformaria tudo. Mas o que ela realmente significava para todos eles? Davi estava prestes a entrar em um turbilhão emocional quando Raquel mencionou Clara. A urgência nas palavras dela ainda ecoava, e Henrique parecia pronto para desvendar os mistérios que cercavam sua esposa. No entanto, o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. A campainha insistente ecoava na mansão. O silêncio era opressor e todos se entreolharam, um golpe de instinto fazendo Henrique dar um passo à frente. Mas antes que pudesse abrir a porta, o vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços, e um barulho ensurdecedor tomou conta do ar. Davi viu uma sombra se mover, e então o pânico se instalou. Não era um acidente, era um ataque. O caos irrompeu. As crianças no jardim gritaram, e a luz do dia foi ofuscada por uma fumaça densa que subia, como se a violência tivesse alcançado sua porta. Henrique gritou, "Fiquem juntos", enquanto se apressava a proteger Davi. Mas a verdade era que o medo tomou conta da cena. De repente, homens armados invadiram a casa, espalhando-se como um vendaval. Davi sentiu o pânico arrepiar sua pele. Uma das figuras tinha um olhar determinado, e no instante em que seu olhar se encontrou com o de Davi, um calafrio percorreu sua espinha. Era como se ele já conhecesse aquele homem, uma sensação que não deveria estar presente num momento assim. "Você", o homem gritou, apontando para Davi. "Você é a chave para tudo isso." As palavras cortaram o ar, e Davi se sentiu vazio. O que ele tinha a ver com tudo isso? Não havia resposta, apenas uma confusão ensurdecedora. Henrique se atirou para proteger Davi, mas o homem seguia em direção a ele. "Nós sabemos como você se relaciona com Clara, e sabemos onde ela está." O olhar do homem era intenso, e a energia na sala era palpável. O que estava enterrado naquele passado tão distante estava prestes a ser revelado. Davi olhou para Henrique, que agora tinha um olhar de terror. "Do que ele está falando?" Davi perguntou, mas não obteve resposta. Raquel estava paralisada, a expressão dela revelando um misto de terror e recriminação. "Quem você é?" Henrique exigiu, seu tom se intensificando. O homem riu, uma risada gélida, que ecoou pelas paredes. "Você realmente acha que tem controle sobre isso, Henrique? Clara nunca foi quem você pensou que era." As palavras caiu como uma bomba. Um atordoamento silencioso invadiu a sala. Davi sentiu um nó se formando em sua garganta. O que poderia ser mais chocante do que descobrir que a mulher que ele tinha como um símbolo de esperança carregava segredos obscuros? O que estava escondido sob a superfície da vida que ele estava começando a construir? "O que você quer de mim?" Davi perguntou, tentando encontrar sua voz em meio ao tumulto. O homem se aproximou, sua expressão se transformando de desprezo para um interesse agudo. "Vou te mostrar, garoto."
Você é parte de algo muito maior e não tem como escapar. De repente, as luzes piscavam e um grande estrondo fez todo mundo se desviar. O homem que atacava se virou e Davi aproveitou a oportunidade para correr. Ele saiu pela porta lateral, o ar fresco cortando seu rosto. O jardim estava em caos. Crianças chorando, mães gritando, tudo desmoronando. E ele se sentia perdido, girando na montanha-russa de emoções. No entanto, a conexão com aquele homem continuava a ecoar em sua mente. O que ele sabia, o que Clara havia escondido, era como se suas memórias começassem a se embaralhar, trazendo à tona uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. Enquanto Davi corria, sua mente fervilhava com as implicações do que acabara de testemunhar. Raquel gritando, "Não é seguro aqui!" e Henrique tentando organizar a situação. Mas no fundo, Davi sabia que a resposta estava mais próxima do que ele pensava. E o impacto da revelação, que ainda estava por vir, mudaria completamente suas vidas. Como ele se encaixava nisso tudo? A busca por Clara agora parecia uma jornada carregada de segredos e uma traição inesperada. O que ele realmente sabia sobre sua nova família? E o homem que insistia que ele era a chave para algo maior. Davi não fazia ideia de que a verdade estava prestes a chegar e que, quando fosse revelada, afetaria não só a vida dele, mas o destino de todos ao seu redor. Davi estava em um turbilhão. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele corria. As risadas das crianças agora um eco distante e aterrador. O caos era palpável, mas a mente dele só conseguia pensar no homem que havia gritado seu nome e na revelação que o perseguia. Eu sou a chave para tudo isso. Esses sentimentos de confusão e medo se entranhavam em seus pensamentos, e cada passo que ele dava parecia pesado, carregado de uma estranha obrigação. Enquanto ele fugia, um grito estridente cortou o ar. "Davi, aqui!" Era Henrique, sua voz rompendo o tumulto e puxando Davi de volta à realidade. Ele parou, hesitando, e tornou a cabeça. No fundo da mansão, Henrique estava, de pé, enfrentando a confusão com uma determinação desesperada. A imagem do homem armado perseguindo-o ainda estava fresca em sua mente. Mas a imagem de Henrique, como um protetor, era uma âncora que o puxava de volta. Davi hesitou. E se eu for a razão pela qual tudo isso aconteceu? O pensamento pesava como uma pedra. Se eu não estivesse aqui, Clara estaria segura. Mas ele não tinha tempo para se perder em dúvidas. Com um último olhar para a segurança do jardim, ele correu de volta. Foi quando uma explosão estrondosa explodiu na sala, fazendo as janelas tremerem. O impacto o lançou para o lado, e ele caiu de joelhos. O que estava acontecendo? O homem que havia invadido a casa, ele não estava mais sozinho. Outros se juntaram a ele, criando um grupo que parecia formado a partir do pesadelo. O pavor tomou forma, e Davi não sabia o que fazer. Logo o homem do olhar feroz que havia apontado para ele se aproximou, com um sorriso maligno no rosto. "Ah, garoto, finalmente você voltou." Sua voz era carregada de sarcasmo e triunfo. "Você não entende, não é? Você tem algo que pertence a nós." E então, diante da sala agora em caos, ele virou-se e gesticulou. "Peguem-os." Mas antes que o tumulto pudesse se intensificar, outro grito ecoou pela casa. Era Raquel, seu rosto pálido e os olhos arregalados, enquanto ela corria em direção a Davi e Henrique. O pânico em sua expressão era contagiante. "A porta dos fundos! Eles estão cercando a casa!" A urgência em sua voz fez o coração de Davi disparar. Ela não estava pensando em si mesma. Ela estava preocupada com eles. Henrique gritou para que se movesse,
E Davi imediatamente se lançou para a porta dos fundos, seguido por Raquel e Henrique. Ao abrirem a saída, a fumaça e a confusão estavam por todo lado. Mas algo os deteve. Uma figura familiar surgiu na escuridão, e o mundo de Davi congelou. Era Clara, mas não da maneira que ele esperava. Seus olhos, que um dia brilharam com amor, agora estavam opacos, como se ela estivesse perdida em um pesadelo sem fim. A expressão dela era de dor, mas estranhamente também de raiva. Ela olhou para Davi e, em um sussurro que parecia carregado de desespero, disse: Davi, não acredite nele. Ele não é quem parece ser. Os sentimentos dentro de Davi explodiram. Clara! A palavra saiu de seus lábios como uma oração. Ele queria correr até ela, abraçá-la, mas algo o segurou. Uma sombra obscura sobre a verdade. Clara não parecia livre. Havia um peso sobre ela. Uma energia sombria que deixava Davi ainda mais confuso. Então, o homem com um olhar feroz se aproximou. A confiança em seus olhos agora substituída por uma frieza arrebatadora. Você realmente acredita que ela se importa com você? Você é apenas um peão neste jogo que não entende. Clara pertence a nós. As palavras cortaram Davi como uma lâmina. O que aquilo significava? Clara, a mulher que ele havia adorado e a quem o tinha ligado de uma forma inexplicável, estava agora sendo chamada de propriedade. Uma sensação de traição o envolveu como um manto. O que mais a vida dele não havia lhe contado? O próprio chão sob seus pés parecia desaparecer, enquanto as conexões e laços começavam a se desintegrar. Ele sentiu um nó na garganta, o medo se transformando em questionamento devastador. Quem ela realmente era? Ele mal teve a chance de processar tudo quando um tiro ecoou, e Davi percebeu que estava no centro de uma tempestade muito maior do que ele jamais poderia imaginar. O que ele faria agora? O que sua nova família realmente significava? E mais importante, como ele poderia resgatar Clara, quando parecia que ela estava tão distante assim? A verdade que ele buscava estava prestes a se revelar, mas as consequências daquilo deixaram um burburinho aquecido, uma promessa de que nada seria como antes. Davi estava paralisado. Clara havia aparecido, mas com um olhar que falava de dor e desespero. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse presa em uma teia invisível. O homem feroz se adiantou, um sorriso sinistro no rosto, e as palavras dele cortaram o ar. Ela pertence a nós. A confusão apanhou Davi. Ele queria gritar, correr até Clara, perguntar o que estava acontecendo, mas o medo criava um gelo em seus músculos. A tensão na sala era palpável, o ar pesado, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento. Davi, não acredite nele. Clara, pobre e mais firme, empurrou as palavras para fora. Por favor, você precisa. Sua voz hesitou, como se a verdade estivesse presa na garganta. O homem não esperou, cortou a declaração dela. Ela está assustada. O que você conhece da vida dela não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. E então, de repente, não como um som, mas como uma movimentação, a sala inteira foi transformada. Barulhos lá fora, mais gritos, alguém estourando, algo. Davi olhou para a janela e viu uma figura em movimento. Mas não era um qualquer. Era um grupo, armados e agindo como se estivessem no centro de uma operação. Eles estão vindo, gritou um dos homens, e o caos irrompeu. Um conhecido bombardeio de sensações envolveu Davi. A adrenalina subindo, o coração batendo forte pela ansiedade. Ele virou-se para Clara, tentando atingir o olhar diretamente dela. O que você sabe sobre eles? Clara não respondeu. Olhos arregalados. Expressão de quem tentava lutar contra algo tão profundo e antigo que nem ela entendia.
E ao olhar para o homem que a ameaçava, Davi percebeu: Você não é só um desconhecido. Eu reconheço você. A expressão do homem mudou, de desprezo para um ahá, uma revelação que passou entre os dois, não dita, mas exata. Sim, garoto, você realmente é mais importante do que imagina, ele disse. A certeza em sua voz era aterradora. Toda essa confusão se deve a você. O que tem com Clara é mais profundo. Davi estava em choque. O que isso significava? Do que você está falando? Ele mal pôde perguntar. A dor reverberava em seu peito, enquanto Clara murmurava algo pouco audível. Davi, você não sabe. A verdade pode te destruir. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro estilhaçou a tranquilidade instantânea. Um homem ardiloso saltou pela janela quebrada, não como um intruso, mas como alguém que se enfiava no meio da confusão. Estava claro que era parte do grupo. É ele. Capturem Davi agora. E aquilo ficou claro. O alvo era ele. Davi sentiu a urgência em seus pés. Ele se virou para fugir, mas a visão de Clara o paralisou de novo. Ela estava ali, presa, e era filha da mesma sombra que agora se aproximava. Davi, a verdade é que você é meu filho. As palavras caíram no ar com o peso de uma bomba. A revelação o atingiu com a força de um soco, cada significado se desdobrando como uma onda. Meu filho? Isso era possível. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Clara, foi arrastado para uma fenda de incerteza. O homem, com um olhar feroz, piscou, um sorriso cruel na face. Parabéns, garoto. Agora você entende. A razão pela qual eles estão atrás de você é que Clara e você têm algo que deve ser recuperado. Algo que pode mudar tudo. Davi não sabia se iria desmaiar ou correr. Não, isso não pode ser. Ele tentou ajustar sua mente, mas o mundo girava. A confusão aumentava. Uma tempestade de sentimentos e perguntas. Ele queria acreditar que tudo isso era mentira. E enquanto as paredes muito bem decoradas da mansão cercavam essas verdades devastadoras, a única certeza que restava era: quem eram eles? O que estava em jogo? E se tudo o que ele acreditava em Clara, em Henrique, em sua nova vida, não fosse nada além de um belo sonho que estava prestes a se transformar em pesadelo? Davi, ele queria gritar, correr até Clara, perguntar o que estava acontecendo. Mas o medo criava um gelo em seus músculos. A tensão na sala era palpável, o ar pesado, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento. Davi, não acredite nele. Clara, pobre mas firme, empurrou as palavras para fora. Por favor, você precisa. Sua voz hesitou, como se a verdade estivesse presa na garganta. O homem não esperou. Cortou a declaração dela. Ela está assustada. O que você conhece da vida dela não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. E então, de repente, não como um som, mas como uma movimentação, a sala inteira foi transformada. Barulhos lá fora, mais gritos, alguém estourando algo. Davi olhou para a janela e viu uma figura em movimento. Mas não era um qualquer. Era um grupo, armados e agindo, como se estivessem no centro de uma operação. Eles estão vindo, gritou um dos homens, e o caos irrompeu. Um conhecido bombardeio de sensações envolveu Davi. A adrenalina subindo, o coração batendo forte pela ansiedade. Ele virou-se para Clara, tentando atingir o olhar diretamente dela. O que você sabe sobre eles? Clara não respondeu. Olhos arregalados, expressão de quem tentava lutar contra algo tão profundo e antigo que nem ela entendia. E ao olhar para o homem que a ameaçava, Davi percebeu. Você não é só um desconhecido. Eu reconheço você.
A expressão do homem mudou, de desprezo para um ahá, uma revelação que passou entre os dois não dita, mas exata. Sim, garoto, você realmente é mais importante do que imagina, ele disse. A certeza em sua voz era aterradora. Toda essa confusão se deve a você. O que tem com Clara é mais profundo. Davi estava em choque. O que isso significava? Do que você está falando? Ele mal pôde perguntar. A dor reverberava em seu peito, enquanto Clara murmurava algo pouco audível. Davi, você não sabe. A verdade pode te destruir. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro estilhaçou a tranquilidade instantânea. Um homem ardiloso saltou pela janela quebrada, não como um intruso, mas como alguém que se enfiava no meio da confusão. Estava claro que era parte do grupo. É ele! Capturem Davi agora! E aquilo ficou claro. O alvo era ele. Davi sentiu a urgência em seus pés. Ele se virou para fugir, mas a visão de Clara o paralisou de novo. Ela estava ali, presa, e era filha da mesma sombra que agora se aproximava. Davi, a verdade é que você é meu filho. As palavras caíram no ar com o peso de uma bomba. A revelação o atingiu com a força de um soco, cada significado se desdobrando como uma onda. Meu filho? Isso era possível? Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Clara, foi arrastado para uma fenda de incerteza. O homem com o olhar feroz piscou, um sorriso cruel na face. Parabéns, garoto. Agora você entende. A razão pela qual eles estão atrás de você é que Clara e você têm algo que deve ser recuperado. Algo que pode mudar tudo. Davi não sabia se iria desmaiar ou correr. Não, isso não pode ser. Ele tentou ajustar sua mente, mas o mundo girava. A confusão aumentava, uma tempestade de sentimentos e perguntas. Ele queria acreditar que tudo isso era mentira. Então, um tremor percorreu o chão, fazendo a casa balançar. O som de algo grande se aproximando encheu o ar. E Davi percebeu que não era só o caos interno que estava prestes a explodir. O barulho se intensificou até que uma parede foi derrubada de repente, revelando um túnel escuro atrás dela. Uma figura que parecia um amigo emergiu da poeira e da fumaça. Era Henrique, mas ele estava diferente, com uma expressão vazia, os ombros caídos, como se estivesse carregando pesos pesados demais. Davi, ele sussurrou. Seu olhar estava cheio de tristeza. Eu não queria que chegássemos a isso. Seguiu-se um silêncio tenso. Clara olhou para Henrique, e a expressão dela mudava novamente, como se um quebra-cabeça se montando. Por que você não me contou? A pergunta era um grito silencioso, e seus olhos transmitiam uma mistura de dor e traição. Davi olhou entre eles, confuso. O que estava acontecendo? O chão tremeu mais uma vez, e as luzes começaram a piscar. Não temos tempo, Henrique gritou. Eles vêm! A revelação cortou o ar, uma tensão que fazia o peito de Davi arder. E enquanto ele hesitava, o grupo de homens armados se aproximava, parecendo estar a um passo de alcançá-lo. Davi percebeu que a verdade sobre ele, Clara, não era a única coisa em jogo. O que mais poderia ser revelado naquele momento caótico? Quando as sombras começaram a se mover pela sala, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Uma nova ameaça estava à espreita, e cada escolha que Davi fizesse agora poderia moldar seu futuro e de sua mãe. Ele precisava decidir rapidamente se ficava e enfrentava o desconhecido ou se pegava a Clara e fugia para desvendar o mistério que lhe cercava. O destino os aguardava em meio ao caos. Davi estava paralisado. Clara havia aparecido, mas com um olhar que falava de dor e desespero. Ela estava ali,
mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse presa em uma teia invisível. O homem feroz se adiantou, um sorriso sinistro no rosto, e as palavras dele cortaram o ar. Ela pertence a nós. A confusão apanhou Davi. Ele queria gritar, correr até Clara, perguntar o que estava acontecendo, mas o medo criava um gelo em seus músculos. A tensão na sala era palpável, o ar pesado, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento. Davi, não acredite nele. Clara, pobre mas firme, empurrou as palavras para fora. Por favor, você precisa. Sua voz hesitou, como se a verdade estivesse presa na garganta. O homem não esperou, cortou a declaração dela. Ela está assustada. O que você conhece da vida dela não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. E então, de repente, não como um som, mas como uma movimentação, a sala inteira foi transformada. Barulhos lá fora, mais gritos, alguém estourando algo. Davi olhou para a janela e viu uma figura em movimento. Mas não era um qualquer, era um grupo, armados e agindo como se estivessem no centro de uma operação. Eles estão vindo, gritou um dos homens, e o caos irrompeu. Um conhecido bombardeio de sensações envolveu Davi, a adrenalina subindo, o coração batendo forte pela ansiedade. Ele virou-se para Clara, tentando atingir o olhar diretamente dela. O que você sabe sobre eles? Clara não respondeu. Olhos arregalados, expressão de quem tentava lutar contra algo tão profundo e antigo que nem ela entendia. E ao olhar para o homem que a ameaçava, Davi percebeu: Você não é só um desconhecido. Eu reconheço você. A expressão do homem mudou, de desprezo para um ahá, uma revelação que passou entre os dois, não dita, mas exata. Sim, garoto, você realmente é mais importante do que imagina, ele disse. A certeza em sua voz era aterradora. Toda essa confusão se deve a você. O que tem com Clara é mais profundo. Davi estava em choque. O que isso significava? Do que você está falando? Ele mal pôde perguntar. A dor reverberava em seu peito, enquanto Clara murmurava algo pouco audível. Davi, você não sabe. A verdade pode te destruir. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro estilhaçou a tranquilidade. Instantânea, um homem ardiloso saltou pela janela quebrada, não como um intruso, mas como alguém que se enfiava no meio da confusão. Estava claro que era parte do grupo. É ele! Capturem Davi agora! E aquilo ficou claro. O alvo era ele. Davi sentiu a urgência em seus pés. Ele se virou para fugir, mas a visão de Clara o paralisou de novo. Ela estava ali, presa, e era filha da mesma sombra que agora se aproximava. Davi, a verdade é que você é meu filho. As palavras caíram no ar com o peso de uma bomba. A revelação o atingiu com a força de um soco, cada significado se desdobrando como uma onda. Meu filho? Isso era possível? Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Clara, foi arrastado para uma fenda de incerteza. O homem com o olhar feroz piscou, um sorriso cruel na face. Parabéns, garoto. Agora você entende. A razão pela qual eles estão atrás de você é que Clara e você têm algo que deve ser recuperado. Algo que pode mudar tudo. Davi não sabia se iria desmaiar ou correr. Não, isso não pode ser. Ele tentou ajustar sua mente, mas o mundo girava. A confusão aumentava, uma tempestade de sentimentos e perguntas. Ele queria acreditar que tudo isso era mentira. Então, um tremor percorreu o chão, fazendo a casa balançar. O som de algo grande se aproximando encheu o ar,
e Davi percebeu que não era só o caos interno que estava prestes a explodir. O barulho se intensificou, até que uma parede amigo emergiu da poeira e da fumaça. Era Henrique, mas ele estava diferente. Com uma expressão vazia, os ombros caídos, como se estivesse carregando pesos pesados demais. Davi, ele sussurrou, seu olhar estava cheio de tristeza. Eu não queria que chegássemos a isso. Seguiu-se um silêncio tenso. Clara olhou para Henrique, e a expressão dela mudava novamente, como se um quebra-cabeça se montando. Por que você não me contou? A pergunta era um grito silencioso, e seus olhos transmitiam uma mistura de dor e traição. Davi olhou entre eles, confuso. O que estava acontecendo? O chão tremeu mais uma vez, e as luzes começaram a piscar. Não temos tempo, Henrique gritou. Eles vêm! A revelação cortou o ar, uma tensão que fazia o peito de Davi arder. E enquanto ele hesitava, o grupo de homens armados se aproximava, parecendo estar a um passo de alcançá-lo. Davi percebeu que a verdade sobre ele e Clara não era a única coisa em jogo. O que mais poderia ser revelado naquele momento caótico? Quando as sombras começaram a se mover pela sala, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Uma nova ameaça estava à espreita, e cada escolha que Davi fizesse agora poderia moldar seu futuro e de sua mãe. Ele precisava decidir rapidamente se ficava e enfrentava o desconhecido ou se pegava Clara e fugia para desvendar o mistério que lhe cercava. O destino os aguardava em meio ao caos. De repente, essa decisão se tornou irrelevante. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a sala. As portas se abriram de uma vez, revelando não outros, mas um exército de homens armados, uniformizados e organizados. Um deles era uma figura imponente, um líder com uma expressão enigmática. Ele parou na entrada, agitando as mãos e gritando: "Chega! O garoto vem comigo!" Davi sentiu frio na espinha. Ele teve certeza de que esse homem era seu pai, sem dúvida. As peças começaram a se encaixar de uma forma que parecia impossivelmente cruel. O homem se virou para Clara, um olhar de cáustica desconfiança em seus olhos. "Clara, você falhou. O tempo acabou. Mesmo aqui você acha que pode protegê-lo?" Davi ficou sem ar. Aquela verdade detonou como um foguete diretamente no seu coração. Clara não era apenas sua mãe, mas uma figura que tinha estado escondida por um tempo tão longo, manipuladora e obcecada. O que ela havia lhe dito estava agora em questão. Claramente apavorada, Clara balançou a cabeça. "Não, ele não vai com você." Davi percebeu que o som de sua própria respiração soava distante. Era um conflito familiar e perigoso, revelando laços muito mais intrincados do que imaginara. E agora, em meio à tensão que tornava o ambiente imutável, o grito desesperado de Clara ecoou. "Davi, a verdade é que não sou eu quem precisa ser salva. É ele." Um silêncio dilacerante tomou conta da sala, e Davi viu a verdade expandir-se como uma sombra diante dele. Quem era esse homem? E que segredo escondido ligava todos eles? A incerteza se aninhou na mente de Davi. Agora, ele não sabia em quem podia confiar. O que restava era o eco daquela dramática revelação. Uma pergunta pairando no ar. Quem eram eles realmente? Davi estava paralisado. Clara havia aparecido, mas com um olhar que falava de dor e desespero. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo distante, como se tivesse presa em uma teia invisível. O homem feroz se adiantou, um sorriso sinistro no rosto, e as palavras dele cortaram o ar. "Ela pertence a nós." A confusão apanhou Davi. Ele queria gritar, correr até Clara, perguntar o que estava acontecendo. Mas o medo criava um gelo em seus músculos. A tensão na sala era palpável. O ar pesado, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento.
Davi, não acredite nele. Clara, pobre mas firme, empurrou as palavras para fora. Por favor, você precisa. Sua voz hesitou, como se a verdade estivesse presa na garganta. O homem não esperou, cortou a declaração dela. Ela está assustada. O que você conhece da vida dela não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. E então, de repente, não como um som, mas como uma movimentação, a sala inteira foi transformada. Barulhos lá fora, mais gritos, alguém estourando algo. Davi olhou para a janela e viu uma figura em movimento. Mas não era um qualquer. Era um grupo, armados e agindo como se estivessem no centro de uma operação. Eles estão vindo! Gritou um dos homens, e o caos irrompeu. Davi sentiu o coração disparar. Ele virou-se para Clara, tentando atiçar um olhar que dissesse que ele estava ali por ela. O que você sabe sobre eles? Clara não respondeu. Olhos arregalados, expressão de quem tentava lutar contra algo tão profundo e antigo que nem ela entendia. Ao olhar para o homem que a ameaçava, Davi percebeu incrédulo. Você não é apenas um desconhecido. Você é meu pai. A expressão do homem mudou, de desprezo para um ahá, uma revelação que passou entre eles. 2. Sim, garoto. Você é mais importante do que imagina, ele disse, sua voz ressoando como um sino. Toda essa confusão se deve a você. O que tem com Clara é mais profundo. Davi estava em choque. O que isso significava? Do que você está falando? Ele mal pôde perguntar. A dor reverberava em seu peito, enquanto Clara, com lágrimas nos olhos, murmurava. Davi, você não sabe. A verdade pode te destruir. Mas, antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro estilhaçou a tranquilidade do momento. Um homem atirou-se pela janela quebrada, como uma sombra pronta para o ataque. É ele! Capturem Davi agora! E aquilo ficou claro. Eles o queriam. O pânico tomou conta. Davi sentiu a urgência em seus pés. Ele se virou para fugir, mas a visão de Clara o prendeu novamente. Davi, a verdade é que você é meu filho. As palavras caíram como uma bomba, transformando o caos em uma onda visceral. Meu filho? Isso era possível? Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Clara, estava prestes a ruir. O homem com um olhar feroz piscou, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. Parabéns, garoto. Agora você entende. A razão pela qual estão atrás de você é que Clara e você têm algo que deve ser recuperado. Algo que pode mudar tudo. Com isso, o chão abaixo deles tremeu. Sons estrondosos se intensificaram, e o ambiente começou a desmoronar. O queixo de Davi estava apertado, a adrenalina correndo em suas veias. E antes que pudesse reagir, o ser imponente se lançou para cima, cortando o caminho e gritando: "Não deixem ele escapar!" Enquanto a confusão se desenrolava, algo estourou. Na parede oposta, revelando um túnel escuro. "É nosso único escape!" gritou Henrique, a urgência em sua voz cortando através do caos. Davi olhou de volta para Clara e viu que sua expressão se tornava dramática, como se estivesse presa em um jogo de xadrez que ele não compreendia. O homem que alegava ser o pai se aproximou com um brilho de triunfo nos olhos. "Clara, você não pode impedi-los. Não agora." O alerta soou, mas nada preparou Davi para o que aconteceu a seguir. Casualmente, uma nova figura emerge do túnel. Uma mulher com um semblante familiar. E, de repente, a verdade começou a desmoronar. Era Raquel, com olhos cheios de uma intensidade que Davi nunca havia visto. "Davi!" ela sussurrou. "Você precisa saber. Clara não é sua mãe.
Um silêncio profundo tomou conta. As palavras de Raquel cortaram como uma faca. O olhar de Davi estava vazio, perdido entre as revelações e o caos perplexo que se desenrolava à sua volta. Você está mentindo! Gritou Clara, sua voz repleta de desespero. Ele é meu filho! Mas Raquel se manteve firme. Não, Clara. É hora de revelar a verdade. Os ecos de sua declaração romperam os laços que Davi pensava serem firmes. Enquanto os gritos se intensificavam em torno dele, a realidade encolhia, distorcendo tudo em que ele acreditava. Ele não sabia ao certo o que era real e o que não era. O choque o envolveu como um manto pesado. Quem sou eu, então? Davi perguntou, sua voz tremendo, o nó na garganta parecendo cada vez mais insuportável. Assim, a revelação caiu no ar, e com a fumaça e o barulho ao fundo, ele percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de sua mãe, mas a própria essência dele. E enquanto tudo se desdobrava em uma confusão de vozes e figuras, uma verdade pendia no ar. Nada seria como antes. A busca por quem ele realmente era e as consequências disso agora eram a única certeza em um mar de dúvidas. Davi estava paralisado. Clara havia aparecido, mas com um olhar que falava de dor e desespero. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo distante, como se estivesse presa em uma teia invisível. O homem feroz se adiantou, um sorriso sinistro no rosto, e as palavras dele cortaram o ar. Ela pertence a nós. A confusão apanhou Davi. Ele queria gritar, correr até Clara, perguntar o que estava acontecendo, mas o medo criava um gelo em seus músculos. A tensão na sala era palpável, o ar pesado, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento. Davi, não acredite nele! Clara, pobre, mas firme, empurrou as palavras para fora. Por favor, você precisa... Sua voz hesitou, como se a verdade estivesse presa na garganta. O homem não esperou. Cortou a declaração dela. Ela está assustada. O que você conhece da vida dela não é nada comparado ao que realmente está acontecendo. E então, de repente, a sala inteira foi transformada. Barulhos lá fora, mais gritos, alguém estourando algo. Davi olhou pela janela e viu uma figura em movimento. Mas não era um qualquer. Era um grupo, armados e agindo como se estivessem no centro de uma operação. Eles estão vindo, gritou um dos homens, e o caos irrompeu. Davi sentiu o coração disparar. Ele virou-se para Clara tentando atiçar, um olhar que dissesse que ele estava ali por ela. O que você sabe sobre eles? Clara não respondeu. Olhos arregalados, expressão de quem tentava lutar contra algo tão profundo e antigo que nem ela entendia. Ao olhar para o homem que ameaçava, Davi percebeu incrédulo. Você não é apenas um desconhecido, você é meu pai. A expressão do homem mudou. Sim, garoto, você é mais importante do que imagina, ele disse, sua voz ressoando como um sino. Toda essa confusão se deve a você. O que tem com Clara é mais profundo. Davi estava em choque. O que isso significava? Do que você está falando? Ele mal pôde perguntar. A dor reverberava em seu peito, enquanto Clara, com lágrimas nos olhos, murmurava. Davi, você não sabe. A verdade pode te destruir. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidros tilhaçou a tranquilidade do momento. Um homem atirou-se pela janela quebrada, como uma sombra, pronta para o ataque. É ele! Capturem Davi agora! E aquilo ficou claro. Eles o queriam. O pânico tomou conta. Davi sentiu a urgência em seus pés. Ele se virou para fugir, mas a visão de Clara o prendeu novamente. Davi, a verdade é que você é meu filho! As palavras caíram como uma bomba, transformando o caos em uma onda visceral.
Meu filho? Isso era possível? Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sobre Clara, estava prestes a ruir. O homem com o olhar feroz piscou, um sorriso cruel surgindo em seu rosto. Parabéns, garoto. Agora você entende. A razão pela qual estão atrás de você é que Clara e você têm algo que deve ser recuperado. Algo que pode mudar tudo. Com isso, o chão abaixo deles tremeu. Sons estrondosos se intensificaram e o ambiente começou a desmoronar. O queixo de Davi estava apertado, a adrenalina correndo em suas veias. E antes que pudesse reagir, o ser imponente se lançou para cima, cortando o caminho e gritando: "Não deixem ele escapar!" Enquanto a confusão se desenrolava, algo estourou na parede oposta, revelando um túnel escuro. "É nosso único escape!" gritou Henrique, a urgência em sua voz cortando através do caos. Davi olhou de volta para Clara e viu que sua expressão se tornava dramática, como se estivesse presa em um jogo de xadrez que ele não compreendia. O homem, que alegava ser o pai, se aproximou com um brilho de triunfo nos olhos. "Clara, você não pode impedi-los. Não agora." O alerta soou, mas nada. Preparou Davi para o que aconteceu a seguir. Casualmente, uma nova figura emerge do túnel, uma mulher com um semblante familiar. E, de repente, a verdade começou a desmoronar. Era Raquel, com olhos cheios de uma intensidade que Davi nunca havia visto. "Davi!" ela sussurrou. "Você precisa saber. Clara não é sua mãe." Um silêncio profundo tomou conta. As palavras de Raquel cortaram como uma faca. O olhar de Davi estava vazio, perdido entre as revelações e o caos perplexo que se desenrolava à sua volta. Você está mentindo!" gritou Clara, sua voz repleta de desespero. "Ele é meu filho!" Mas Raquel se manteve firme. "Não, Clara, é hora de revelar a verdade." Os ecos de sua declaração romperam os laços que Davi pensava serem firmes. Enquanto os gritos se intensificavam em torno dele, a realidade encolhia, distorcendo tudo em que ele acreditava. Ele não sabia ao certo o que era real e o que não era. O choque o envolveu como um manto pesado. "Quem sou eu então?" Davi perguntou, sua voz tremendo, o nó na garganta parecendo cada vez mais insuportável. Assim, a revelação caiu no ar, e com a fumaça e o barulho ao fundo, ele percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de sua mãe, mas a própria essência dele. E enquanto tudo se desdobrava em uma confusão de vozes e figuras, uma nova sombra se ergueu. Da porta quebrada, um novo grupo de homens entrou, liderados por uma mulher imponente que gritou com uma voz cheia de autoridade: "Pararam tudo! Ninguém sai daqui!" Davi congelou ao ouvir aquela voz. Era familiar. Aquela mulher não poderia ser Fátima. O nome escapuliu de seus lábios, incrédulo. "Mãe?" Os olhos de Clara se arregalaram e um silêncio mortal tomou conta da sala. O peso de sua própria revelação, a presença daquela mulher, virou o mundo de Davi de cabeça para baixo. O que ele havia considerado uma certeza agora desmoronava, deixando apenas a confusão. Que tipo de feitiço foi lançado sobre ele? E o que mais estava escondido no seio daquela nova verdade? A busca por respostas se tornava cada vez mais um jogo mortal, e a única certeza agora era a dúvida. Quem era realmente Davi? Davi estava paralisado. Cada palavra que emanava de Clara e do homem que se dizia seu pai batia como um tambor em seu coração. "Clara, não pode ser verdade!" ele exclamou, a mente girando com a confusão daquela nova e
cruel realidade. Os olhos de Clara se arregalaram, e a tensão pairava como uma tempestade prestes a romper. É verdade, Davi. A mulher que se chamava Fátima gritou, quebrando o silêncio pesado. Você precisava saber antes que acabasse tudo. O que está em jogo é maior do que todos nós. E enquanto as palavras dela ecoavam, um ruído distante surgiu, uma sirene que se aproximava, preenchendo a sala com uma nova onda de pânico. Precisamos sair, gritou Henrique, olhando em volta enquanto tentava manter todos calmos em meio ao caos. Mas as palavras dele pareciam não fazer sentido, e a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Não, eles não podem nos pegar, Clara implorou, seu tom desesperado ressoando através do convívio abafado. A tensão estava em seu ápice, cada um dos presentes parecendo ceder à ansiedade. Davi sentia o coração acelerado. Era como se o chão estivesse se esfarelando sob seus pés. Ele olhou para Fátima, com um misto de fúria e confusão. O que você quer de mim? Por que tudo isso? Você é parte de algo maior, Davi. Não é só sobre você e Clara, é sobre tudo. A voz de Fátima era suave, mas seus olhos carregavam uma verdade assombrosa. De dentro do túnel, explodindo no momento mais tenso, um grupo de soldados entrou, armados e com um ar de determinação, um diante do outro, cercando todos. Todos contra a parede, gritou um deles, e o terror instantaneamente tomou conta do ar. O desespero de Davi disparou. Ele agarrou a mão de Clara, mudando rapidamente sua postura. Vamos, precisamos seguir, é nossa única chance, gritou, puxando-a como um instinto reflexo. Um confronto se desenrolou. Barricadas formadas por pessoas se movendo como um instinto coletivo. O espaço se tornava cada vez menor, e em meio ao tumulto, Davi lembrou de momentos que pareciam impossíveis, segurando Clara, seu olhar focado. Por favor, confie em mim, implorou, enquanto ela hesitava, uma chama de frustração e amor misturando-se em seu peito. E foi ali, naquele instante, que a conexão entre eles floresceu novamente. Eu confio, sussurrou Clara, um brilho de determinação em seus olhos. Eles correram juntos em direção ao túnel, fogos de artifício de adrenalina disparando em seus corações. A saída estava na adaptação e na coragem, ambos enfrentando o desconhecido como uma única entidade. Assim que atravessaram, o mundo em que estavam se desfez. O impacto da luta atrás deles se dissipou, e na nova luz que encontraram, uma sensação de liberdade brilhou entre eles. Contudo, o eco do passado ainda pairava, um lembrete do que deixaram para trás. Enquanto o caos diminuía, Davi olhou para Clara, e no meio da fragilidade, ele percebeu algo. A jornada deles não terminara ali. Havia novas verdades a serem descobertas e experiências a serem vividas. A relação deles, ainda que testada, estava começando a ser mais do que apenas mãe e filho. Eram aliados. Lutadores juntos em uma batalha muito maior contra aqueles que a vida quis que enfrentassem. Podemos fazer isso, Davi disse, seu olhar atrevido. Apenas juntos. E assim a vida deles começou a se reescrever, um capítulo após outro, com cada escolha moldando seu destino. E ainda mais, as perguntas que pairavam no ar. Como ficariam depois da tempestade? Qual era o próximo passo agora que a verdade estava despertando? E antes que milhões de perguntas pudessem se desdobrar, uma luz bruxuleante surgiu à frente. E o que estava por vir? A história deles estava apenas começando a ser moldada. Ei, antes de seguir em frente, preciso que você faça uma coisa urgente. Se inscreva imediatamente no canal. Você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.
E não esquece de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu amo saber o que você pensa. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.